E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo de circuitos magnéticos. Para fazer isso, considere mais uma vez o problema da bobina toroidal. Observe o quadro. Ela é constituída por um fio enrolado N vezes ao longo de toda a sua extensão, onde se estabelece uma corrente elétrica de intensidade I. Só que agora o fio é enrolado sobre um material ferromagnético. Como as fontes do campo auxiliar H são as correntes elétricas livres, e neste problema a intensidade de corrente elétrica livre é representada por Izinho, nós podemos determiná-lo, já que o problema exibe simetria, através da lei de Ampère para o campo auxiliar H. Essa lei nos diz o seguinte: a circulação do campo auxiliar H ao longo de uma curva ou caminho amperiano fechado C é igual à intensidade de corrente elétrica livre envolvida por tal curva fechada. Analisando a figura mais uma vez, de acordo com a regra da mão direita, vemos que o campo auxiliar H se orienta na mesma direção e sentido do versor φ, cuja orientação coincide com a orientação do vetor dl. Sendo assim, esse produto escalar fica da seguinte forma: nós temos H, φ versor, produto escalar com o vetor dl, que é dl, φ versor. Consequentemente, o produto escalar do vetor H pelo vetor dl é justamente H vezes dl, já que o produto escalar do versor φ com ele mesmo é igual a 1. A intensidade do campo auxiliar H é a mesma em todos os pontos da curva amperiana fechada C por simetria. Consequentemente, ele sai da integração. Portanto, nós temos H vezes a integral de dl ao longo do caminho fechado C, ilustrado no quadro, e isso é igual a N vezes I, pois a curva amperiana fechada C é atravessada N vezes pela corrente elétrica livre de intensidade I. Muito bem? A integral de dl ao longo do caminho fechado C corresponde ao comprimento desse caminho, que é igual a 2π vezes o raio Rzinho. Observe o quadro. Sendo assim, o campo auxiliar H fica dado por N vezes I dividido por 2π Rzinho, φ versor. Observe que a expressão obtida para o campo auxiliar H não depende do material envolvido pelo fio na bobina toroidal em questão. Se quisermos agora determinar a intensidade do campo magnético B estabelecido no interior da bobina toroidal, basta recorrer, conforme vimos em vídeos anteriores, à expressão. O vetor B é igual à permeabilidade magnética μ vezes o vetor campo auxiliar H, em que μ, neste caso, depende não só do campo auxiliar H, mas também da história anterior do material ferromagnético utilizado. Admitindo agora que a área de seção transversal da bobina toroidal seja igual a S, nós podemos calcular o fluxo magnético estabelecido em seu interior a partir da seguinte expressão, conforme vimos em exercícios e vídeos anteriores. O fluxo magnético φ é dado pela intensidade do campo magnético B vezes a área de seção transversal S vezes o número de voltas ilustrado no quadro. Muito bem? Sendo assim, o fluxo magnético φ fica dado por N vezes B, sua intensidade é μ vezes H, vezes a área S. Logo, o fluxo magnético φ fica dado por N vezes μ vezes H. Observe que H é N vezes I sobre 2π Rzinho vezes a área de seção transversal S. Consequentemente, o fluxo magnético fica dado por
Então, observe agora o quadro. Nós temos μ que multiplica n ao quadrado vezes S, muito bem, μ vezes n ao quadrado vezes S, dividido por 2π Rzinho vezes a intensidade de corrente elétrica I. Muito bem. Conforme vimos em vídeos anteriores, o fluxo magnético estabelecido na bobina toroidal é igual ao produto da autoindutância L vezes a intensidade de corrente elétrica I. Sendo assim, vemos que a autoindutância da bobina toroidal em questão é dada por μ vezes n ao quadrado vezes S sobre 2π Rzinho. Observe a expressão obtida. A partir dela, nós podemos afirmar que a razão L sobre L0 é justamente μ sobre μ0, pois nessa divisão eu simplesmente vou simplificar n ao quadrado e os termos geométricos. A partir dessa razão, vemos que a autoindutância da bobina toroidal, na presença de um material ferromagnético, é aumentada por um fator K, chamado de permeabilidade magnética relativa do material em questão. E conforme vemos nessa expressão, um aumento no valor da autoindutância L nos permite diminuir as dimensões geométricas da bobina toroidal utilizada, incluindo a diminuição do comprimento do fio utilizado. E com isso, você reduz a perda de energia por efeito Joule. Observe no quadro mais uma vez as expressões obtidas e todo o cálculo realizado até aqui. Admitindo agora que a corrente elétrica I varia com o passar do tempo, nós podemos determinar a força eletromotriz autoinduzida na bobina toroidal recorrendo à lei de Faraday. Ela nos diz o seguinte: o negativo da força eletromotriz autoinduzida é igual à derivada do fluxo magnético em relação ao tempo t. A expressão do fluxo magnético aqui se encontra, portanto, eu já vou retirar da derivação os termos que permanecem constantes. E com isso a gente obtém o número de voltas N vezes a área de seção transversal S da bobina toroidal vezes a derivada do campo magnético em relação ao tempo. Se quisermos calcular agora a potência com que a energia é fornecida nesta situação, basta recorrer à expressão. A potência P é igual a menos E vezes I, em que a potência fornecida corresponde à derivada da energia em relação ao tempo t. Observe que eu estou representando a energia pela letra U. A partir dessa igualdade e da expressão anterior, vemos que a derivada da energia em relação ao tempo é igual. Então, nós temos N vezes I vezes S vezes a derivada do campo magnético em relação ao tempo t. Dividindo e multiplicando essa expressão por L, em que L corresponde ao comprimento médio da bobina toroidal, dado por 2π vezes Rzinho, em que Rzinho corresponde ao raio médio, vemos que N vezes I sobre L corresponde ao campo auxiliar H. A área de seção transversal S vezes o comprimento L corresponde ao volume V. Simplificando nessa igualdade o intervalo de tempo dt, vemos que a variação de energia correspondente, representada por du, corresponde a H vezes dB vezes
o volume V. Como o campo auxiliar H e o campo magnético B possuem a mesma direção e sentido, eu posso escrever esse produto a partir do produto escalar ilustrado no quadro. Dividindo agora ambos os membros da igualdade pelo volume V, observe o quadro, vemos que a densidade volumétrica de energia é dada simplesmente pelo produto escalar do campo auxiliar H pela variação infinitesimal do campo magnético B. Observe a expressão obtida, os cálculos realizados até aqui. Com isso, eu encerro o vídeo. No próximo, nós vamos continuar este estudo a partir daqui para definir o conceito de força magnetomotriz. Até a próxima!